Olá! Hoje o canal vai trazer um caso real de um crime que chocou o estado de Washington, nos Estados Unidos, no final dos anos 50 e somente foi solucionado recentemente. Candace Elaine Rogers, que também era conhecida como Candy, nasceu em 18 de julho de 1949 em Spokane, no estado de Washington, e era filha única de Elaine e Carl Rogers. Em 1959, Candy tinha 9 anos e estava na quarta série da chamada High School dos Estados Unidos. Ela vivia com a mãe e os avós, já que seus pais eram divorciados, e ela era conhecida por ser muito amorosa e simpática. Além de ir para a escola, Candy fazia parte de um grupo de escoteiras chamado Campfire Girls, que em português é algo como Garotas da Fogueira. Na época, no final da década de 50, o grupo era destinado apenas para as meninas, mas com o tempo, o grupo acabou incluindo também os meninos em suas atividades, e esse grupo existe até hoje. A Candy estava muito orgulhosa e feliz em fazer parte desse grupo, e no começo de março de 1959, como acontecia em todos os anos, ela e as outras garotas começaram a se organizar para angariar fundos para o Campfire Girls. Na época, uma das formas de elas angariarem fundos era vendendo doces de porta em porta pelo bairro. Hoje não se faz mais isso porque não é considerado seguro, mas na época era comum que as escoteiras vendessem doces dessa forma e ninguém via nenhum problema nisso. A Candy estava muito animada porque quem conseguisse vender mais doces ganharia um distintivo e uma viagem de uma semana em um acampamento de férias. Candy seguia sua rotina normalmente e no dia 6 de março de 1959, ela foi para a escola, como ela fazia todas as manhãs, voltou para casa, brincou um pouco com seu cachorro e por volta das 4 horas da tarde, ela saiu de casa dizendo para sua avó que iria vender os doces para o clube de escoteiras ali no seu bairro mesmo, porque ela sabia que não tinha permissão para ir muito longe de casa e que voltaria logo. Bem, as horas começaram a passar e naquele dia, Candy não voltou para casa. Sua mãe e seus avós começaram a ficar muito preocupados porque aquele não era um comportamento típico da Candy e eles começaram a entrar em contato com os amigos, conhecidos, vizinhos e todas as pessoas que poderiam ter alguma informação sobre onde a garotinha pudesse estar. Logo, muitas pessoas estavam procurando pela Candy. Oficiais da polícia, voluntários, vizinhos, muitas pessoas se sensibilizaram e a população de Spokane nunca tinha visto uma mobilização daquele tamanho. As autoridades começaram a pedir para que as pessoas fornecessem qualquer tipo de informação ou pista sobre a Candy e as buscas se intensificaram com até helicópteros cobrindo a área de buscas. Foi durante as buscas que aconteceu o primeiro fato trágico dessa história. Um dia depois do desaparecimento de Candy, no dia 7 de março, enquanto a Força Aérea Americana sobrevoava a área de buscas, um helicóptero com 5 tripulantes acabou batendo nos fios de alta tensão e acabou caindo. 3 dos 5 tripulantes, infelizmente, não sobreviveram ao acidente. Nesse momento, além de lidar com o desaparecimento de Candy, as pessoas precisavam lidar com essa tristeza pela morte dessas pessoas que eram conhecidas e queridas na comunidade e com o fato de que não existiam pistas consistentes sobre o paradeiro de Candy. Muitas pessoas ligavam ou diziam que tinham informações sobre a menina, mas pouca coisa era realmente relevante. Nesse meio tempo, apenas 2 pistas que apareceram eram realmente importantes. A primeira pista eram 6 caixas de doces, que aparentemente eram as caixas de doces que a Candy estava vendendo naquele dia. As caixas foram encontradas caídas bem próximas à rua onde ela morava e demonstravam que a Candy estava seguindo para o norte. A segunda pista, e essa sim uma pista crucial, seria encontrada alguns dias depois por 2 amigos que estavam caçando em uma área de bosque a cerca de 11 quilômetros da casa de Candy. Howard e Richard encontraram um par de sapatos azul de criança e acharam que o sapato poderia ser dela. Eles levaram o sapato para o avô de Candy, que acabou confirmando que a peça era mesmo da menina. A partir daí, as buscas começaram a se concentrar naquela região onde Richard e Howard encontraram o sapato de Candy, e no dia 22 de março, 2 semanas após seu desaparecimento, um patrulheiro se deparou com uma cena horripilante. A cena que ninguém queria ver. O patrulheiro encontrou Candy da pior forma possível. Seu corpo já estava sem vida e ela tinha sofrido vários tipos de violência que eu optei por não descrever aqui em detalhes. Imediatamente as pessoas de Spokane começaram a se perguntar quem teria feito uma coisa tão terrível como aquela com uma garotinha tão indefesa e, claro, tiveram suas rotinas completamente alteradas. As pessoas se sentiam inseguras e não deixavam mais suas crianças andando livremente nas ruas, afinal de contas, um maníaco estava solta. Conforme as investigações avançavam, suspeitos iam surgindo.
Perto do corpo de Candy, o único indício encontrado, que poderia indicar o autor do crime, era uma goma de mascar sabor de uva. Hoje esse elemento poderia ser facilmente analisado por testes de DNA, mas naquela época esses testes não existiam. A única ligação que a polícia conseguiu fazer da goma de mascar com algum suspeito foi com um homem chamado Hugh Byron Morse, que costumava mascar esse tipo de chiclete e era um velho conhecido da polícia. Hugh Byron Morse era um homem que tinha sofrido vários tipos de abuso na infância. Não que isso justificasse alguma coisa, mas Hugh acabou desenvolvendo um comportamento psicopata e um verdadeiro ódio às mulheres. Ele foi preso várias vezes por vários tipos de crimes, inclusive diversos crimes sexuais, e era considerado um maníaco. Em 1959, ele estaria vivendo em Spokane, no mesmo ano da morte de Candy. Hugh acabou sendo preso e condenado a 2 prisões perpétuas por outros crimes, mas sempre negou que fosse ele o autor do crime contra Candy. E durante muito tempo, muitas pessoas, inclusive a polícia, realmente acreditavam que ele era o responsável pela morte de Candy. Ele acabou morrendo na prisão em 2003 e alguns anos depois, com o avanço das tecnologias, seu DNA foi finalmente testado, mas para surpresa de todos, ele realmente não era o culpado pela morte da garotinha. O segundo suspeito da morte de Candy era um homem chamado Alfred Graves. Ele tinha 50 anos e morava perto da casa de Candy e, curiosamente, no mesmo dia em que o corpo de Candy foi encontrado, ele tirou a própria vida. Além desse fato no mínimo estranho, na casa de Alfred Graves foram encontrados vários recortes de crimes que envolviam mulheres e crianças e alguns objetos suspeitos foram encontrados em seu carro, mas nunca houve nenhuma grande evidência que ligasse o Alfred ao caso da Candy, e seu corpo nunca foi liberado para o teste de DNA. O terceiro suspeito era um homem chamado James Howard Barnett. O James, na verdade, também tirou a própria vida aos 49 anos, em 1960, depois que ele foi acusado por alguns crimes, e apesar de até a esposa dele achar que ele era o culpado pela morte de Candy, também não haviam evidências o suficiente de que ele estaria envolvido neste crime terrível. O fato é que a morte de Candy assombrou Spokane por 62 anos. 62 anos se passaram sem que os amigos e a família de Candy tivessem uma resposta satisfatória. Seus pais faleceram nesse processo e nunca descobriram quem era o assassino de sua filha. Até que, no começo de 2021, a polícia de Spokane começou a usar a genealogia genética para tentar desvendar crimes que até então eram considerados sem solução. Através do banco de dados da polícia e cruzamentos genéticos, o FBI chegou a 3 nomes, de 3 irmãos. Esses 3 irmãos já tinham morrido, mas um deles teve filhos. A polícia contactou a filha de um dos suspeitos, que se chama Kathy, que ficou bastante chocada com a informação de que seu pai poderia ter cometido um crime desses. Mas ela voluntariamente cedeu amostras de seu DNA e o resultado foi de que seu DNA tinha uma probabilidade de 2,9 milhões de vezes maior de ter algum parente envolvido no crime do que qualquer outra pessoa. Essa mulher então autorizou que o corpo de seu pai, que inclusive estava enterrado no mesmo cemitério que a Candy, fosse exumado e que fossem coletadas amostras para um novo exame de DNA, e o resultado foi positivo. Today, the Spokane Police Department announced it has identified the man who killed 9-year-old Candy Rogers in 1959. O responsável pela morte de Candy foi um homem chamado John Ray Hoff. John Ray Hoff nasceu em Spokane e ele tinha somente 20 anos de idade na época do crime. Ele morava a cerca de 1,5 km da casa de Candy. Em 1961, apenas 2 anos depois de tirar a vida de Candy, ele atacou outra mulher, da mesma forma que atacou a garotinha, mas dessa vez a mulher sobreviveu e ele acabou ficando preso por 6 meses. Depois disso, a vida de John seguiu normalmente. Ele tinha trabalhos comuns, ele chegou a trabalhar como vendedor e acabou se casando e tendo 4 filhos. Por algum motivo, John Hoff também acabou tirando a sua própria vida aos 31 anos em 1970. Como eu já disse anteriormente, por ter passado tanto tempo entre o crime e a solução do caso, muitos familiares de Candy já haviam morrido quando o caso foi solucionado. A mãe de Candy faleceu em 2006 e o seu pai faleceu em 1963. Aparentemente, Carl Rogers morreu de tristeza aos 44 anos. Para a família de John, a descoberta de que ele teria sido o autor de um crime tão monstruoso com certeza foi uma ferida que se abriu.
Além de várias entrevistas onde se dizia consternada, Cat disse que seu pai era um homem doente e malvado e que essa situação era um lembrete de que as mentiras não duram para sempre. Ela disse que sentiu o peso da culpa pela morte de Candy e pedia que as pessoas orassem por ela e pela família da garotinha.